Então, minha gente, vamos dar continuidade à administração na igreja, aquela parte burocrática, aquela parte chata, né, que ninguém gosta muito de fazer. Eu, pelo menos, gostaria muito que a igreja fosse uma Bíblia e um violão com um grupo de pessoas na sala de casa. Mas, hoje em dia não é assim, né, e a gente tem várias situações relacionadas à contabilidade, ao direito, Receita Federal, um monte de situação, e a gente tem que tocar em frente, até porque a igreja de antigamente não existe mais. A gente vai falar sobre tesouraria da igreja. Então, algumas dicas para o tesoureiro eclesiástico. A gente aqui está recorrendo à cartilha da Igreja Legal, de Jonatas Nascimento, e nós até citamos aqui, quer dizer, mencionamos o número de telefone para que, caso alguém tivesse interesse na cartilha dele, 0 operadora 21 99247 1227. E só lembrando que na aula anterior eu já tinha passado esse número e vocês já anotaram. Então, seguindo, algumas dicas que ele dá para o tesoureiro eclesiástico. E aqui é um texto extraído e ele está mostrando na nota que foi extraído e adaptado de fonte não identificada. 1. Seja organizado. Estabeleça prazos para fechamento mensal da movimentação financeira da igreja. Estabeleça prazo para pagamento de pessoal, assalariados, seminaristas, ministros, missões, profissionais liberais e outros. Encargos diversos, taxas de água, luz, telefone, etc. Pague em dia todos os compromissos assumidos pela igreja. Quando isso não for possível, entre em contato com o credor antes da data de vencimento e comunique-lhe tal impossibilidade. 2. Abra contas bancárias somente em nome da igreja, nunca em nome do pastor, diácono ou qualquer membro, por mais conceituado que seja. 3. Nunca lance no livro de tesouraria dízimos ou ofertas para recebê-los posteriormente. 4. Efetue pagamentos preferencialmente em cheques, apontando neles a sua destinação. Trabalhe com cópia de cheque à venda em papelaria. 5. Ao receber cheques, não sejam de membros da igreja, ou seja, cheques de terceiros. Identifique-os no verso. Escreva o nome de quem está passando. 6. Nunca assuma compromissos financeiros sem a prévia autorização da igreja. Porque tem tesoureiro que às vezes trata o dinheiro da igreja como se fosse dele, né? Mas vamos seguir. 7. Mantenha a contabilidade da igreja em dia, utilizando documentos idôneos que de fato comprovem os lançamentos contábeis e que sejam aceitos pelo fisco. Repasse em tempo hábil ao profissional da contabilidade os livros e documentos necessários aos apontamentos para efeitos legais, inclusive para elaboração e apresentação da declaração anual de imposto de renda. Em caso de dúvida, consulte o seu contador. Lembra quando eu falei sobre o certificado digital? Que o certificado digital é um jeito que a igreja tem de ter, como nós temos um CPF, né, em relação à receita, em que todas as movimentações que a igreja faz ao longo do ano, eles são acumulados, né, em vez da gente juntar mensalmente para a contabilidade fazer a coisa só no dia da declaração de renda, como nos estabelecimentos comerciais tem a nota fiscal eletrônica, que assim, o que vai acontecendo já vai sendo registrado na Receita Federal. Da mesma forma, com o certificado digital, dá para acontecer isso com a igreja. As coisas que a igreja vai fazendo, já vai começando a passar nas informações para a Receita Federal. Tem uma linguagem técnica, né, que eu não sei aqui, mas a certificação digital ajuda nisso. Geralmente,
não é alguém da igreja, é alguém da contabilidade da igreja, mas quem resolve isso é a direção da igreja, que vai, pega a certificação, senha, tudo e passa para a contabilidade, que aí qualquer coisa que estiver acontecendo, a responsabilidade é da igreja, e a igreja sabe que só a contabilidade tinha acesso àquilo. Ou seja, se alguma coisa der ruim, alguma informação estiver errada, a gente sabe a cabeça de quem vai rolar, mais ou menos assim. E aí, facilite o trabalho da comissão de exame de contas, conselho fiscal ou outra denominação dada a quem seja responsável pelo acompanhamento da saúde financeira da igreja, arquivando em ordem os documentos que derem origem aos lançamentos e prestando-lhe quaisquer esclarecimentos que se tornem necessários. Há um tempo atrás era muito comum ter a comissão de exame de contas, e hoje em dia as igrejas trabalham mais com o conselho fiscal. Comissão de exame de contas já diz, examina a conta. O conselho fiscal já é aquele que acompanha a movimentação, é aquele que confere o que está acontecendo, é aquele que verifica o que está acontecendo. Enquanto o exame de contas é a posteriori, o conselho é a priori, né? Então ele está ali vendo cada passo. Há um tempo atrás era o tesoureiro que decidia, né, se podia liberar o dinheiro ou não. Hoje em dia, o natural é o tesoureiro abrir e fechar a porta do cofre, e o relator do conselho fiscal é que verifica a possibilidade, porque ele está acompanhando, né, a movimentação financeira da igreja. Ou seja, tem mais gente agora para ficar de olho nas coisas, em vez de ser uma pessoa só, toda poderosa, né, na movimentação financeira da igreja. E 9, nunca trabalhe sozinho. O ideal é que mesmo igrejas pequenas tenham 2 ou 3 tesoureiros atuando em conjunto, e peça que a comissão de exame de contas ou o conselho fiscal atue no propósito para o qual foi criada, visando transparência dos seus atos. 10. Evite guardar em casa grandes importâncias em espécie, até porque se a pessoa descobrir que você é o tesoureiro da igreja, e se você tem o costume de pegar o dinheiro que a igreja recolhe no domingo, imagina, você, olha só, você é crente, tá entendendo? Você é crente, você não é bandido, e você já sabe que assim, se você tivesse a intenção de roubar o dinheiro da igreja, e você sabe que o tesoureiro leva o dinheiro para casa, o que você faz? Você acompanha o cara. Na segunda-feira você já está lá, ou no domingo de madrugada. E se, por exemplo, você tem o costume de, eu pego o dinheiro e levo para casa, porque na segunda-feira eu vou ao banco. Ou seja, é um modus operandi que todo mundo já acompanha. Então, o quanto mais puder evitar dinheiro em casa, melhor. Sem falar que vai que você não mora sozinho, porque se você mora sozinho, aí tudo bem, sumiu o dinheiro, ou foi o cachorro, o papagaio, o gato, né? Ou você tem um transtorno de personalidade, o seu outro você pegou o dinheiro e foi dar uma volta. Agora, se você mora com alguém e a pessoa, com certeza, com quem você mora, sabe que você é tesoureiro, mas fulano nunca faria. Gente, se tratando de dificuldade financeira, aperto, ameaça de agiota, você podendo perder o carro, um monte de coisa, eu entendo que assim, no mundo que tem o Satanás, todo cuidado é pouco, gente. Eu entendo que todo cuidado é pouco, né? E 11, né? Acima de tudo, ética cristã. É bom lembrar que você é cristão, né? E a sua ética não é uma ética de bandido, a sua ética é uma ética de um seguidor de Jesus. Então existem situações que é bom ter cuidado. Eu vou só pegar emprestado aqui, depois eu devolvo. Vai pegar emprestado? Então comunica quem é o dono do dinheiro. Vai na igreja e fala assim, eu estou precisando desse dinheiro aqui, né? E não necessariamente eu vou pegar aqui, depois eu devolvo. Aí não consegue devolver, continua precisando, vou pegar de novo, depois eu devolvo. Ou seja, a pessoa não falou assim, eu vou roubar a igreja, vou pegar aqui um negocinho, né? Entendeu? Aí quando vai ver, de repente já está um rombo que não tem como pagar. E eu não sei se você percebe isso, né?
O diabo, ele tenta a gente. Quando vem o farol em cima da gente, ele mete o pé. E é bom lembrar que ele é invisível, né? Quem aparece é só a gente. É bom ficar ligado. Posso contar uma história? Sim. Falando esse negócio aí de Irene vai contar uma história. tesouraria, é verídico, real. Sim. Uma certa igreja aí. Cuidado, né? vai pra internet. Ainda tem, né? Um tesoureiro que ele estava passando algumas dificuldades, né? E ele era o tesoureiro da igreja, fazia exatamente isso aí que o senhor falou. Pegava o dinheiro da igreja e levava para casa, né? Aí dizia que estava guardando o dinheiro da igreja, beleza. Só que chegou um certo tempo, o pastor precisou do dinheiro, foi pegar com ele, cadê o dinheiro? Meu Deus. Aí ele falou que tinha usado em benefício próprio, mas que ia botar no lugar. Aí eu tirei ele até da tesouraria, né? Aí chamaram meu esposo para ser o tesoureiro. Meu esposo falou assim: não, senhor, eu não quero essa responsabilidade na minha costas. Porque de repente acontece que eu, graças a Deus, não tenho um mau costume, mas só porque o fulano faz, vai achar que eu vou fazer também. Então eu não quero isso nas minhas costas, pode deixar com ele mesmo. Aí o pastor resolveu deixar ele continuar na tesouraria, ele ainda está na tesouraria. Agora o que ele anda fazendo lá só Jesus sabe. Minha gente, é aquele negócio, é bom ter cuidado, né? Por isso que assim, aí é onde entra aquela questão, né? Se a gente pudesse evitar as burocracias, legal, mas numa situação dessa, por isso que é importante, abre uma conta em nome da igreja, né? Nada de conta de pastor, nada de conta de diácono, nada de conta de irmão de oração, nada de conta de ninguém, né? Ministro, consagrado, nada disso. Vamos abrir em nome da igreja. E quando eu for o pastor que chega lá e pega o dinheiro do dízimo e põe na sua conta? Lembra da ética cristã? Não há o que se discutir. Pastor, até porque a pessoa pode pegar de confiança, guardar, aconteça alguma coisa com a saúde dele. Como que vai? Gente, na hora do sufoco, a tendência é a pessoa pegar, né? Todos nós somos pecadores, então a gente tem que sempre lembrar que uma hora a gente pode ter uma recaída. Então, a Bíblia fala que o homem prudente vê o mal e se esconde, né? Lucinda, Cláudio, qual dos dois? Fala, Cláudio. Oi, Lucinda. Tirando o pastor na igreja, algum ministério tem que ser Remunerado? na igreja? Depende muito da igreja. Por exemplo, tem igreja que o pastor auxiliar é remunerado, tem igreja que o líder de louvor é remunerado, tem igreja que o instrumentista é remunerado, tem igreja que o motorista da Kombi é remunerado, tem igreja que nem o pastor é remunerado, depende muito da igreja, entendeu? O que acontece, conforme nós já estudamos, que enquanto diretoria o indivíduo não recebe, entendeu? Que a diretoria é um trabalho que não está relacionado à remuneração. Mas agora, tirando diretoria, qualquer pessoa pode receber uma remuneração da igreja, certo? Alguns com vínculos trabalhistas e outros com vínculos ministeriais. Fala, Cláudio. Era a mesma pergunta? Não. Era o que então? Eu estava falando mais na questão do tesoureiro. Geralmente, as igrejas colocam uma pessoa só. Até falou que aqui não é um só. Porque eu creio que quando tem até 2 ou 3, um toma conta do Exatamente, 2 ou 3. assinatura. É bom não ter um indivíduo só, porque o camarada tem isso, o cara é fraco, esse negócio todo. Mas e às vezes o indivíduo ele é até muito íntegro, mas e os comentários? Não. Quanto mais cuidado a gente puder ter, melhor. Eu já fui Livrando a aparência do mal. Ser tesoureiro é Eu já complicado. fui tesoureiro da igreja e eram 2 pessoas. Isso. Tá ok, gente? Podemos encerrar esse. Eu assinava o livro, o outro segundo tesoureiro assinava o livro e o pastor assinava o livro. Podemos encerrar esse bloco então? Tá ok? Então a gente viu aqui algumas dicas para o tesoureiro eclesiástico e o próximo ponto eu vou pegar um outro livro que fala só sobre tesouraria de igreja para a gente trocar uma ideia.